pensam que nós temos assim um ódio da lei, né? Parece aqueles irmãos também que não entendem o nosso relacionamento com Maria e acham que Maria é nossa inimiga. Ela não é, só não é nossa salvadora, intercessora, mas não é nossa inimiga, é nossa irmã. Então a lei também ela não é nossa inimiga. Então esse é o nosso tema. Quero mostrar para vocês hoje que a lei ela não é nossa inimiga. Pode passar. Olha só, em Romanos 7, Paulo compara lei e graça com casamento. E em seguida ele traça um paralelo entre a lei e o pecado. Observem que Paulo vai mostrar aí, aqui não se trata de divórcio. Tem gente que usa esse texto para divórcio. Paulo nem está apoiando e nem está negando o divórcio, tá? Por que ele não faz isso? Porque o divórcio ele está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o divórcio, ele estava, Jesus gasta, né, um tempinho para explicar isso em Mateus 19, e Paulo gasta também um tempinho para explicar essa questão também do divórcio das pessoas que tinham problemas com isso. Então, aqui não se trata exclusivamente disso, tá? Mas ele traça, ele faz uma comparação. Olha só, a partir do verso 15, Paulo enfatiza a nossa luta contra o quê? Pecado. E aí ele usa uma metáfora. Metáfora, né, é uma figura de linguagem. E ele diz que com a morte do marido, referindo-se à lei de Moisés, tá? A esposa, no caso da igreja, está o quê? Livre para um relacionamento gracioso com Cristo. Então preste atenção aqui. Ele diz que com a morte do marido, referindo à lei de Moisés. Por que ele faz essa referência? Porque lá no Antigo Testamento Moisés permitiu a carta de divórcio. E aí depois Jesus ele é cobrado sobre isso, né? Em Mateus capítulo 7. E ele diz, olha, por que foi permitido dar a carta de divórcio? Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração. Então o assunto aqui não é divórcio. Ele está fazendo uma comparação. E usando essa metáfora, ele diz que a esposa, né, e aqui representada pela igreja, a igreja está livre do pecado para um relacionamento gracioso com Cristo. O que está querendo dizer? Aqui, ó, o crente está o quê? Morto para a lei e para a escravidão do pecado. Então o que Paulo está dizendo? Olha, depois de convertidos, nós estamos mortos para a lei e mortos para a escravidão do pecado, para a condenação do pecado. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo. Então nós temos o que? A liberdade agora de desenvolver um relacionamento com Cristo, como crentes. A vida velha ela foi deixada para trás, né? Houve um rompimento e agora somos livres para uma vida com Cristo. O pecador ele é o que? Um transgressor, né? Ele quebra a lei, viola a lei, desobedece a lei. E como transgressor ele é o que? Ele é um réu condenado. Ele já veio a esse mundo condenado. E quem traz essa condenação sobre nós é o que? Pela lei. A lei trouxe o que? Pleno conhecimento do pecado. Mas ao que morrer com Cristo, também morre para a lei e está o que? Livre dela. Então presta atenção também. Aquele que foi convertido, ele está morto na lei e está livre dela. Antes vivíamos sob condenação. Agora em Cristo estamos livres de condenação. A conversão ela desfaz o quê? O laço. Assim como a morte desfaz o vínculo matrimonial. Que laço é esse? O laço, a condenação imposta pela lei. Aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. Quem determina essa morte? A lei. Então Cristo nos libertou dessa maldição. A morte de Cristo para o pecado, né, desfez o laço que nos prendia do jugo da lei. Então a morte de Cristo e a nossa morte para o pecado desfaz o laço que prendia o jugo da lei, nos libertando para um novo relacionamento com Cristo. Isso tem que ficar bem claro. Houve um rompimento para uma nova vida.
vida. Tá? Observe que Paulo está afirmando que a Bíblia não é contra o quê? A digamia por morte. O que é digamia? Eu vi o ex-pastor do Adnei, o pastor Adnei, um dia ele estava dando, espero que ele não veja esse vídeo, um dia ele estava dando estudo lá na igreja do Monte Sinai, né? Parece que ele estava assim muito empolgado. Eu já não estava muito indo com a fachada dele. Eu digo, eu vou dar uma tropeçada nele aqui. Eu perguntei, eu disse que Paulo não estava falando de digamia. Aí ele puxou a cabeça e ele não sabia o que era digamia. Eu fiz a pergunta de propósito, tá? Ele não sabia o que era digamia. E essa questão da digamia, ela também criou muita polêmica lá quando nós estávamos no BBA, que o pastor Francisco Martins ensinava que quando a esposa do pastor morria, ele não poderia casar de novo, porque aí ele teria mais de uma mulher. Ele não teve mais de uma mulher no histórico? Teve. Aí eu mostrava isso aqui, mas ele não entende, não adianta. Papagaio velho, se você enfiar na cabeça dele, não entra, né? Então, o que é a digamia? Tá? Só para nós entender. Digamia é um segundo casamento o quê? Legal, após o término do primeiro, por morte ou divórcio. Isso aqui é lá na lei, tá? Mas vamos lá. No texto ele está dizendo o seguinte, que o sujeito, depois que a esposa morre, está livre e vice-versa. Agora olha só. A digamia é um segundo casamento legal quando a pessoa morre. Então a mulher está ligada ao marido enquanto ele quer. Enquanto ele vive, morreu, acabou. Ela está livre para casar com outro. Paulo usa essa expressão aqui para ensinar para nós o seguinte, que nós estávamos presos à lei e ao pecado até a conversão. Depois da conversão, Cristo nos libertou para uma nova relação com Ele. Por isso que a igreja é vista como esposa, tá? Nessa metáfora. Então, às vezes eu vejo pessoas criticando, mas olha só, tanto faz uma pessoa normal, tanto faz seu pastor, com a morte da esposa, o cara está livre para contrair um novo matrimônio, tá? Então, isso aqui que é digamia. Digamia é um segundo casamento legal. É bom aproveitar a oportunidade para esclarecer aqueles que acham que pastores não devem, então, casar após a morte da esposa. Tá? Passa aí. Paulo aqui cita apenas o que? A questão da morte, não há base para a prática do divórcio nesse texto. A conclusão é que a morte desfaz o que? O vínculo, tá? E por estarmos mortos para o pecado, não há como vivermos o que? Escravizados pelo mesmo. Irmão, voltando ao assunto, uma das coisas que a gente precisa entender é uma coisa. Se você tiver um tempinho, leia Eclesiastes capítulo 9, tá? Se você tiver um tempinho, leia Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9 vai dizer que aqueles que morrem não têm mais participação nessa vida aqui. Acabou. Tá bom? Então morreu, você não faz mais parte desse mundo, a sua história acabou aqui, você não está mais ligado a ninguém por vínculo nenhum. Aqueles que ficam, eles são livres para tocarem a sua vida do jeito que bem entenderem. Se bem ou mal, problema deles. Se certo ou errado, quem vai julgá-los é Deus, não somos nós. Tá? Então, nós precisamos entender isso. Qual é a conclusão que Paulo quer nos ensinar? E como que a morte desfaz o quê? O vínculo, acabou. Tá? Morreu, não devo mais nada para você. Não tem mais participação nesse mundo. Mesma coisa, por estarmos mortos para o pecado, não há mais como vivermos o quê? Escravizados pelo mesmo, não tem como. Paulo reafirma isso até o verso 12, que a lei e o pecado o mantiveram no pecado. A lei e o pecado o mantiveram no pecado, mas isso não significa que a lei seja ruim. Qual é o propósito de Paulo aqui? Mostrar que a lei não é ruim. Qual é o tema do nosso estudo? A lei não é a nossa inimiga. O grande legado da lei foi nos levar ao pleno conhecimento do pecado. Então, qual a função da lei? A função da lei foi nos condenar, mostrar que nós estávamos condenados
e que, como condenados, nós não poderíamos resolver o problema dessa condenação por nós mesmos. Então nós nos voltamos o quê? Para Cristo. Então a lei não é nossa inimiga, a lei é nossa amiga. Ela mostra a nossa incapacidade e ela nos indica Cristo, tá? A lei nos mostrou então a salvação que está em Cristo e como viver para agradar a Deus em novidade de vida. A lei também tem esse ponto. Ela só não mostra a nossa necessidade de Cristo, como ela também mostra como é que nós vamos viver para agradar a Deus. No momento em que eu violo essa lei, no momento que há uma transgressão da lei, há uma desobediência e há uma tristeza, né, com relação a Deus. Paulo explica o legado da lei escrevendo aos Gálatas usando a palavra aio. Passa aí. Aio era uma espécie de tutor que deriva de uma palavra grega que designa uma pessoa que conduz uma criança à maturidade. Ele era um tutor mesmo. Na época em que Paulo escreve aos Gálatas, os aios eram responsáveis não só pela instrução, como pela correção da criança. Os aios cuidavam, ensinavam, como se fossem pais e professores, tá? Essa árdua função terminava com a maioridade da criança. Aí representa o quê? Os 10 mandamentos e as diversas leis dadas ao longo dos anos. A fé representa o Evangelho de Cristo. As boas novas de salvação já foram reveladas e ninguém precisa guardar o quê? As leis judaicas, tá? O aio já nos conduziu a Cristo, nós já fomos libertos, já fomos perdoados, já estamos num novo relacionamento e agora essa lei vai nos servir apenas para quê? Para como viver e agradar a Deus, não transgredindo ela. Mas nós não somos obrigados a guardá-la para a salvação, tá? A presença do judaísmo na igreja do primeiro século trouxe muitos problemas. Como é que era esse problema? Os crentes que estavam se convertendo ao cristianismo, eles estavam vindo de onde? Do judaísmo. E vindo do judaísmo lá, né, das práticas do Antigo Testamento, o que eles tinham? Eles tinham todo aquele manual de ritos, aquelas ideias todas, e estava olhando um material de um rabino, né? E muitos de nós que não atentam, né, bem para a doutrina do Antigo Testamento, no Antigo Testamento não era só apenas o sangue que fazia expiação, não. No Novo Testamento, sim, o sangue é apresentado como o único que pode fazer expiação, porque aponta para o Cordeiro que é Cristo. Mas no Antigo Testamento, dinheiro fazia expiação, tá? Farinha, as ofertas de farinha faziam expiação, assim como o sangue também fazia expiação. Sabe, um dia a gente traz isso aqui para vocês com mais cuidado. Irmãos, é uma série de detalhes, tá? Não é tão simples assim. Eu estava conversando com um pastor, né? Eu estava dando uma explicação para ele, e pelo olhar dele você entende que o cara não sabe o que você está falando. Tá? Fala, e quando o cara, você está falando com alguém, que alguém leva o olho para cima assim, ele está tentando descobrir se tem alguma coisa aqui no computador dele sobre o assunto. Então, é uma série de detalhes. Tem muita gente que pensa nisso, que a única forma de fazer expiação no Antigo Testamento era através do derramamento de sangue. Não é. A teologia do Antigo Testamento ela é muito ampla. Por quê? Porque os judeus vinham com toda essa bagagem. E aí, quando eles chegaram na igreja, né, eles queriam que os crentes gentios que haviam se convertido de outras nações procedessem como eles. E uma das questões que deu assim muita polêmica foi a questão da circuncisão. Terminei a semana passada, né, eu terminei a matéria, eu estava escrevendo sobre a circuncisão de Abraão para mandar para o jornal Varonil. E, irmãos, Abraão foi circuncidado aos 99 anos. Agora vocês imaginem a dor que esse cara sentiu. E tem mais, todos os seus amigos e funcionários que trabalhavam com ele
os caras também foram circuncidados. E eu já disse aqui para vocês, a circuncisão ela praticamente mutilava o ser humano, né? Assim, no sentido de trazer, né, um problema físico mesmo. Aí tanto é que quando o Siquém, né, ele acaba forçando a Diná, né, que é irmã de Simeão e de Judá, né, que são filhos de Lia, o que acontece? Eles entram num acordo lá, e aí foi sugerido que os homens de Siquém, para resolver o problema, né, do estupro, do negócio forçado lá, não, vai casar, tudo bem, mas vocês vão ter que circuncidar e passar para o nosso lado. Aí o pobre do cara lá, moço, que é apaixonado, tudo bem, não tem problema, vamos circuncidar. Trouxeram os homens tudinho, todos eles foram circuncidados. Ao terceiro dia eles estavam caidaço, todo mundo arrebentado, sem condições de fazer nada. Simeão e Judá foram lá e mataram os siquemitas tudinho. Então, a circuncisão não era tão simples assim. Por isso que a esposa, né, de Moisés, ela relutou o quanto pôde para evitar que os filhos fossem circuncidados. E aí Deus disse: se você não circuncidar, eu vou matar você. E aí o Moisés vai lá, né, força a barra, o negócio é comprido lá, e ela ainda joga o prepúcio nos pés de Moisés e diz: tu és para mim um marido sanguinário, né? Quase que um assassino. Então, essa questão deu muito problema na igreja do primeiro século. Por quê? Porque na igreja nós temos mania de querer que os outros sejam que nem nós. Eu trabalho muito, quero que o irmão também trabalhe muito. Eu evangelizo muito, eu quero que o irmão também evangelize muito. Eu faço isso, eu quero que o irmão também faça aquilo. Então, os judeus entram e aí queriam que os gentios vivessem como eles, porque eles se achavam merecedores de todas as revelações de Deus. Eles se julgavam mais especial do que os outros. Então, eles exigiram a circuncisão, né? Paulo diz que ele não concordou com isso, pelo contrário, ele consertou o erro. Ainda hoje muitas igrejas cometem o mesmo erro, exigem a guarda do sábado, proíbem certos alimentos, outras voltam ao Antigo Testamento usando utensílios do templo, né? Como o tabernáculo. O pastor olhou para mim assim e disse: olha aqui o levita tocando na igreja. Aí eu era um garotinho, né? O filho dele tocando, eu fiquei olhando assim: o senhor não sabe o que é um levita. Se o senhor soubesse o que é um levita, né? A primeira coisa que tinha que ser feita com o levita aos 8 anos era cortar. Quase que eu perguntei: o senhor já cortou o prepúcio dele? Então os caras querem essas ideias, né? Levita, né? O cara coloca aqui uma arca de isopor, né? Entra por aqui, coloca aquele candelabro, né? Coloca. Aí tem igreja, o cara confunde até o candelabro com a menorá, vocês sabiam? O candelabro é diferente da menorá. Só quem conhece mesmo a cultura judaica a fundo sabe disso. A menorá tinha uma lâmpada a mais do que o candelabro, mas está lá nas igrejas lá. O povo não sabe nem para que significa aquilo. Aí hoje você vê o infeliz do bispo Macedo de talit com quipá na cabeça. Não serve para nada aquilo ali, só para deixar ele mais ridículo, tá? A única coisa que serve aquilo é para deixar ele mais ridículo, com cara de idiota diante de quem conhece as escrituras. Bobagem aquilo, não tem validade nenhuma. Então o que acontece? Os judeus que se converteram ao cristianismo entraram na igreja exigindo que as pessoas vivessem como eles, como judeus, tá? Mas o apóstolo Paulo disse que essas práticas faziam parte do aio. Já fomos conduzidos a Cristo, Cristo já nos libertou, acabou, morreu isso aí. Aí ele diz, Paulo responde: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então, escrevendo aos Gálatas, os Gálatas têm essa ideia: não, somos cristãos, mas tem que continuar com as práticas do judaísmo. Aí Paulo diz: olha, de Cristo vos desligastes. Vocês já entenderam como é que se desliga um aparelho da tomada? Né? Desligou, apagou. Então, quem procura se justificar na lei, está desligado de Cristo. Da graça o quê? Caiu da graça.
Na prática, a liberdade vivida por nós após a morte para o pecado não nos isenta de infringir a lei. Presta atenção. Nós morremos para o pecado, nós fomos libertos da lei, mas nós não estamos isentos de infringir a lei. Eu posso cometer qualquer ato pecaminoso contra a lei. É normal. Não deveria ser, mas é. Agora, a graça nos libertou da lei para servirmos quem? A Cristo. O que é novidade de vida? Quando o apóstolo Paulo diz assim, as coisas velhas já passaram, ele está se referindo àquelas coisas antigas, da lei, do sacrifício, do Antigo Testamento, Ser livre da lei não significa ser livre da obediência à lei, mas apenas da sua penalidade. Então nós estamos livres da penalidade, nós não estamos livres de cumprir. Bom, os imaturos crentes de Roma não sabiam que haviam sido batizados em Cristo, destruindo de uma vez por todas a penalidade do pecado. Romanos 6, verso 6. O que não mais serviam ao pecado como escravos, ou seja, não serviam mais o pecado como escravo, mas eles não sabiam disso. Imaturo. E para que não permanecesse agarrado a essa ignorância, Paulo propõe os mesmos argumentos do capítulo 6 através de figura. Irmãos, para nós isso é muito claro. Agora para eles não era novidade, eles estavam ouvindo aquilo ali, praticamente alguns pela primeira vez na vida. O cara que viveu debaixo do Império Romano, tendo que cumprir lei, adorar e respeitar o imperador, e de repente vem um negócio, não, você está livre disso aí. Como está livre? Então Paulo tem que gastar o tempo, tem que explicar. Por isso Paulo usa a figura da mulher ligada ao marido pelo casamento. Então quando Paulo percebe que eles têm dificuldade de entender, ele vai dizer, olha, o relacionamento que vocês tinham com a lei é como a mulher que está ligada ao marido. Morreu o marido, ela está livre. Então quando vocês foram convertidos a Cristo, vocês morreram para o pecado e para a lei. A lei e o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Agora vocês estão presos e ligados a Cristo. Ele é cabeça, vocês são corpo. A lei tem que ser interpretada o quê? Corretamente, para que a sua função seja muito bem entendida. Se entendemos o verdadeiro propósito da lei, teremos respeito por ela e não desprezo. Entender que a lei serviu de aio nos fará valorizá-la, pois na lei do Senhor não existe o quê? Não existe erro. Nós não temos como odiar a lei, porque a lei é de Deus. Por isso que Paulo diz que a lei é boa e o mandamento santo, justo e a lei é de Deus, ela não tem erro, tem como. O problema nunca esteve mais no pecador, em nós, que quebra a lei. A lei tem a simples função de revelar o quê? Nossos pecados. O problema do ladrão, do adúltero, do assassino não é a lei, mas a conduta o quê? Pecaminosa. A lei divina não é o nosso principal inimigo, mas nós mesmos com os nossos pecados. Que Deus abençoe. Vocês entenderam?